Imagine dois amigos assistindo ao mesmo filme no cinema. Ambos estão sentados na mesma sala escura, assistindo a mesma história na tela. Quando o filme termina, um deles diz: "Esse filme foi incrível. A atuação dos atores, os efeitos especiais, tudo foi perfeito." O outro amigo responde: "Sério? Eu achei esse filme terrível. Os personagens eram chatos, a trama não fazia sentido e foi uma perda de tempo." Este exemplo ilustra como as pessoas podem ter percepções muito diferentes da mesma experiência. O que é emocionante e gratificante para um pode ser desapontador e tedioso para outro. Isso ressalta como as opiniões e interpretações individuais desempenham um papel importante em como experimentamos o mundo ao nosso redor. O filme em si não tem o poder de causar sofrimento. Assim como não podemos apreciar música sem ouvidos ou saborear comida sem uma língua, algo só se torna uma fonte de sofrimento quando há alguém para experimentá-lo. O filme depende de alguém para observar e interpretar. Portanto, na realidade, os problemas não podem existir sem alguém para percebê-los, já que as circunstâncias não possuem qualidades problemáticas intrínsecas. Elas adquirem significado problemático por meio de uma interpretação. Isso nos leva a uma reflexão. Será que nós, seres humanos, frequentemente nos preocupamos com problemas que na verdade não existem? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão curtir. Antes de tentarmos responder se nossos problemas são reais ou apenas percepções, vamos explorar a natureza da realidade à luz das ideias da filosofia oriental. Afinal, a maioria, se não todos, os problemas estão relacionados às nossas circunstâncias, aquilo que percebemos como realidade. Por exemplo, de acordo com as normas que coletivamente aceitamos, ter problemas financeiros significa que não podemos quitar dívidas a longo ou curto prazo, ou arcar com nossos gastos cotidianos. E, uma vez que não conseguimos cumprir essas normas, consideramos nossa situação como problemática. No entanto, o elemento problemático associado a isso permanece subjetivo, independentemente do desconforto que os problemas financeiros possam causar. É uma consequência da forma coletiva como percebemos a realidade, classificando aparências como certas ou erradas, valiosas ou sem valor, desejáveis ou indesejáveis. Como seres humanos, a nossa experiência da realidade é composta por inúmeras concepções e ideias. Essas concepções nos auxiliam a dar sentido ao caos, nomeando coisas, aplicando rótulos, agrupando elementos, distinguindo uma coisa da outra e fazendo julgamentos de valor. Essas ideias e concepções podem ser compartilhadas por grupos ou serem individuais, o que significa que o mundo humano é formado por inúmeros submundos, cada um com sua própria realidade. Portanto, em um universo pessoal, um filme pode ser espetacular, enquanto em outro pode ser desinteressante. Ademais, a realidade humana não é a única forma de realidade que existe. Animais e até mesmo plantas têm suas próprias percepções únicas da realidade. O mundo dos cães, por exemplo, é predominantemente moldado por odores. Cães não têm a capacidade de raciocinar como os seres humanos e não compreendem conceitos como capitalismo, religião ou problemas financeiros. E porque eles não podem compreender esses conceitos, eles não se preocupam com eles. Os cães se preocupam com comida, proteger seus entes queridos e afeto físico, características que compartilhamos. Assim, os mundos dos humanos e dos cães se intersectam, mas ainda são muito diferentes entre si. O texto taoísta de Zhuangzi menciona uma parábola sobre o conceito humano de beleza. Na história, duas mulheres consideradas as mais atraentes pelos homens eram vistas como repulsivas aos olhos de outras criaturas vivas. Mao Qiang e Li Ji eram consideradas as mais bonitas pelos homens, mas quando os peixes as viam, mergulhavam fundo na água para escapar delas. Quando as aves as viam, voavam para longe. E quando os cervos as viam,
se separavam e fugiam. Será que os peixes, aves e cervos simplesmente têm mau gosto? Ou poderia ser que nossos julgamentos de valor, mesmo que toda a humanidade concorde com eles, não sejam universalmente verdadeiros? Olhando da perspectiva de Zhuangzi, a resposta mais razoável é que se trata da percepção humana. A beleza não possui uma universalidade intrínseca, assim como a percepção varia entre as diferentes espécies animais. Para um cão, a atração reside provavelmente em outro cão, enquanto para uma serpente é encontrada em outra serpente, e para um ser humano, em outro ser humano. No entanto, nenhuma dessas criaturas detém um monopólio sobre a própria ideia de beleza. Consequentemente, a beleza não é uma realidade universal, mas sim um construto moldado pelo observador. Independentemente de olharmos para o mundo como humanos ou peixes, nossas realidades permanecem subjetivas e limitadas aos nossos próprios domínios de experiência. Assim, os problemas humanos não se aplicam, em sua maioria, aos problemas dos cães, e o que pode parecer um problema para uma pessoa, muitas vezes não é um problema para outra. Na filosofia budista, encontramos o conceito das duas verdades, que faz uma distinção entre a verdade relativa, ou verdade convencional, e a verdade absoluta, a realidade como ela é. Esse conceito é objeto de amplo debate, e não existe um consenso definitivo sobre a verdade absoluta, possivelmente porque é desafiador conceituar o que não podemos experimentar cognitivamente. Alguns argumentam que a verdade absoluta é a vacuidade, e que, se conseguirmos transcender a ilusão, podemos perceber que, na realidade, nada realmente existe. Portanto, o universo real transcende as limitações dos nossos sentidos. Os taoístas chamam essa verdade absoluta de Tao, e Lao Tzu a descreveu da seguinte maneira: o Tao é como um recipiente vazio. Ele nunca pode ser esvaziado e nunca pode ser preenchido. Nossos sentidos determinam nossa percepção do universo. Só podemos testemunhar o mundo até onde nossos sentidos nos permitem. E a partir dessa percepção limitada surge a nossa verdade relativa. A ideia de que um filme é ruim não é menos válida do que a opinião de que o filme é fantástico. Não seria o mesmo verdadeiro em relação aos nossos problemas? O que é problemático para um não é necessariamente problemático para outro. Portanto, os problemas também são subjetivos. Eles estão entre as camadas da verdade convencional, que obscurece a verdade absoluta. Eles são tão ilusórios quanto tudo o mais que nossas mentes criam. Eles são uma percepção da realidade, não a própria realidade. Eis que os problemas, essas sombras de nossa mente, não passam de interpretações efêmeras das circunstâncias, meros fantasmas que dançam em nossa percepção. Na realidade absoluta que ousamos vislumbrar, tais problemas se desvanecem como fumaça, pois, se fossem reais, todos os homens os teriam encontrado. Os mortais sofrem incessantemente sob o peso das preocupações que eles próprios forjaram, e essa angústia é profundamente arraigada em seus corações. E, infelizmente, somos hábeis criadores desses problemas. Um investidor, ao testemunhar a queda de 20% em suas ações, é tomado pelo pânico, enquanto outro vê essa mesma queda como uma oportunidade. Pois em nossas realidades subjetivas, o que é problemático varia de indivíduo para indivíduo. E assim, à medida que resolvemos um problema, frequentemente nos vemos diante de outro. Alguns entre nós, independentemente do número de problemas que solucionam, permanecem perpetuamente imersos nesse rio incessante de questões. Aqui está onde a natureza ilusória de nossos problemas trabalha a nosso favor. Os problemas não existem fora de nossa percepção. Ao mesmo tempo, nossos pensamentos são muito inconsistentes e nossa atitude em relação ao ambiente muda, muitas vezes sem que percebamos.
Podemos nos preocupar profundamente com uma situação, mas depois perdemos completamente essas preocupações mais tarde. Como algo que nos ocupava tanto alguns dias atrás pode parecer relativamente insignificante hoje. Será que as circunstâncias mudaram? Ou nós mudamos? Muitas pessoas experimentam uma mentalidade alterada quando estão bêbadas ou sob a influência de certas substâncias. Suas preocupações cotidianas frequentemente desaparecem, e o mundo parece radicalmente diferente e muito menos sombrio. Mas nenhuma mudança radical ocorreu no mundo. O que mudou drasticamente, no entanto, foram seus estados mentais. Embora temporariamente eficazes, os narcóticos podem não ser a maneira mais saudável de resolver nossos problemas. Além disso, as pessoas frequentemente veem seus problemas e preocupações reaparecerem depois que o entusiasmo diminui, às vezes ainda mais intensamente. Existem maneiras mais saudáveis de resolver nossos problemas, como contemplar a natureza da realidade e a vastidão do universo. Ou podemos mudar nosso foco da situação para seu lado positivo. Os budistas vão à raiz do problema por meio da meditação, acalmando o grande fabricante de todas as coisas terríveis, também conhecido como a mente. Quando a mente se aquieta, os problemas desaparecem, e tudo o que resta são as circunstâncias externas intrinsecamente neutras. E assim, eventualmente, o mundo fica bastante aceitável como é, e os problemas que pensávamos ter não parecem problemas de forma alguma. Obrigado por assistir.